coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sobre essas águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.
Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos aí iniciando o domingo com um grande clamor da noite. Já se passaram mais da meia-noite e este é um momento de recarregarmos as baterias espirituais depois de grandes desafios, contendas, discórdias, mas também devemos glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito. Trazemos hoje, neste terceiro e último entendimento sobre as frases bíblicas, falando sobre frases de Jesus. Encontramos aqui as melhores frases, versículos inspirados por Deus que irão abençoar a minha vida e a sua vida. Lhe convido a meditar junto comigo e compartilhar e espalhar a palavra de Deus. Neste último dia você encontrará palavras de homens usados por Deus que ajudaram a espalhar o Evangelho. E os versículos também edificarão a sua vida, ainda mais a sua fé em Jesus Cristo. Ainda continuando as mensagens inspiradas por Paulo de Tarso, em Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16, a palavra diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esta é a estrutura de uma igreja saudável. Cristo, cabeça, a fonte, todo o corpo é controlado pela cabeça. Não que um membro seja menos importante que o outro, cada um tem uma função especial específica no corpo de Cristo. Assim como os pés são importantes para a base, os dedos dos pés são importantes para o equilíbrio. Devemos exercer as nossas funções com excelência e amor ao reino de Deus. Em Gálatas 6, versículo 9, a palavra diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Se podemos nos cansar, significa que fazer o bem exige esforço. Quando nos esforçamos em fazer o bem, estamos semeando e certamente colheremos os frutos do que plantamos. Por isso, fazer o bem não é um esforço em vão. No próprio tempo, na estação certa, colheremos o que plantamos. Não podemos desanimar enquanto não for tempo de colheita, é tempo de semearmos o bem. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 17, a palavra diz: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça a Deus Pai. Que as suas ações possam apontar para o bom testemunho de Cristo. Quando agimos diante de qualquer situação, pessoas ao redor analisam as nossas ações. O Evangelho deve ser pregado com palavras e atos. Paulo foi um bom exemplo de tudo o que falou. Procurou agir, sempre com uma forma de apontar para Cristo como alvo e não para si próprio. Aleluia, glórias a Deus. No livro 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 5, a palavra diz: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. A vida cristã não é fácil. Paulo sabia disso, pois sofreu por amor a Cristo. Mas, mesmo no sofrimento, a consolação do Espírito Santo e a presença de Deus na vida de Paulo impulsionam o apóstolo a continuar proclamando a fé de maneira ousada naquela época. Hoje ainda, por causa de Cristo, sofreremos perseguições e discriminação. Mas, acima de tudo, quem está em Cristo recebe de Deus o refrigério e a consolação do Espírito Santo através da palavra de Deus. Em Romanos 6, versículo 9, a palavra diz: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Aleluia, glórias a Deus. A morte não tem mais domínio sobre Jesus, a quem crê nele. A vitória foi completa sobre a morte. Fomos vivificados pelo Espírito e renascido em Cristo como nova criatura. Morremos para o pecado e vivemos para o Cristo. Vamos louvar ao Senhor e voltamos logo após para o encerramento do clamor da noite especial. Shalom.
Posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha. Não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha. Não, não, não. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz levantar, e sobre as águas. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Oh, 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 Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Não desista, não desista, não desista. Romanos 8, versículo 38 a 39, a palavra diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Esse é um dos versículos mais poderosos sobre o amor de Deus. O que Jesus fez por amor a nós foi realizado e aprovado. Não dá para contestar, separar o que já foi feito. O amor de Deus por nós é imutável e inseparável. Esteja convicto que Jesus te ama e não há nada que possa te separar do amor de Deus. Isso é sublime. Em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 21 e 22, a palavra diz: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Não devemos desprezar as profecias, mas discernir o que é profetizado faz parte da maturidade espiritual. Em todas as coisas devemos reter o que é bom e procurar não causar discórdia. Isso também faz parte da maturidade em Cristo. Procurar nos afastarmos do mal nos estimula a ter essa maturidade. Saber evitar as pequenas armadilhas é resultado que estamos atentos à palavra de Deus. Nosso alvo é Cristo e não a discórdia. E encerramos este grande impacto espiritual com as frases do apóstolo João. No livro de João, capítulo 1, versículo 1, a palavra diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Esta abertura do Evangelho de João é uma das mais fortes afirmações da Bíblia. Jesus é Deus antes de qualquer outra coisa existir. Deus já existia, a ação de Deus estava com ele. O agir da palavra de Deus tornou-se carne e habitou entre nós, Jesus. Jesus é a própria palavra de Deus em ação, o Verbo encarnado. Quando aceitamos essa verdade, passamos a ser o alvo pelo agir da palavra que é Cristo. Em João 3, versículo 16, a palavra diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna. Certamente este é um dos versículos mais lembrados da Bíblia, mas mais do que saber de cor, devemos gravar essas palavras no coração. O sacrifício de Jesus na cruz foi a maior prova de amor que pode existir. Através desta prova de amor, recebemos de graça a salvação. Não há como reparar o amor de Deus por nós. É impagável e irresistível. Basta crer nesse amor que você será eternamente livre. E por fim, o livro 1 de João, capítulo 1, versículo 9, a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar nossos pecados não é uma tarefa fácil, é necessário quebrantamento. Mas ao colocarmos as nossas vidas diante de Deus, Ele é capaz de nos perdoar e de dar uma nova perspectiva de vida. Através de Jesus fomos lavados e tivemos nossos pecados perdoados. Ele tomou sobre si toda a injustiça, dor e nos libertou do jugo do pecado. Olha, meu irmão, minha irmã, não sei o que se passa na sua cabeça ou o que está se passando neste exato momento, mas confessar nossos pecados significa que vemos nosso pecado da mesma forma que Deus os vê. O mesmo desgosto e desdém deles. Este tipo de confissão abre nosso coração ao dilúvio da graça do céu. Deus compartilha conosco a doce libertação do pecado que Jesus comprou no Calvário. Nossos pecados não são apenas perdoados, mas somos purificados. Não somos mais pecadores e a mancha do pecado é removida. Somos limpos, perfeitos e sem mácula por causa da graça purificadora de Deus. Vamos viver de tal forma que reflitamos este incrível presente. A palavra de hoje foi semeada nos corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, 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 graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, este é o momento que você deve verbalizar a Deus seus pecados especificamente. Pai amado, bendito, confesso ao Senhor meus pecados. Por favor, perdoe-me de ser egoísta, soberbo, arrogante, de pensar só em mim, de negar a minha família, de negar meus amigos, por aqueles que me ajudaram nos momentos difíceis. Este é um momento que você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo agora, deve verbalizar a Deus seus pecados especificamente. Você deve estar conectado agora, pedindo perdão pelo adultério, pela mentira, pela prostituição, pelo uso das drogas. Você deve pedir libertação pelo passado, pelo aborto ou pelo assassinato cometido. Você deve pedir perdão a Deus para purificar sobre a traição que você cometeu, ou pelo ato que são contrários à Bíblia. Obrigado por me permitir ser honesto com o Senhor e compartilhar minha frustração e tristeza por tê-los cometido. Por favor, liberte-me do poder dele sobre minha vida e dê-me a confiança de que o não só me perdoou, mas que também me purificou e santificou. No nome de Jesus eu oro. No nome de Jesus eu peço a restituição da minha vida, da minha família, do meu emprego, das minhas finanças, sobretudo o amor para contigo, Deus, sobre a minha fé.
Pedimos que prisões sejam derrubadas. Pedimos que filhos reconciliem com os pais. Que maridos que abandonaram os lares voltem para os seus lares, assim como também aquela mulher. Pedimos para que, nesta noite, seja jogada por terra todos os vícios de todas as naturezas. Que o Senhor nos abençoe, Pai, e que nos conceda um renovo espiritual nesta noite. Em nome de Jesus, mais uma vez glorificamos o seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.